Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial da nossa planilha de gestão de fretes em Excel 5.0. Nesse nosso vídeo nós vamos aprender como trabalhar com a parte do cadastro, nós vamos aprender a parte do centro de custos e também de como fazer a gestão de fretes, tudo bem? Então nós vamos clicar aqui no menu cadastro e vocês vão ver que ele tem várias divisões, tá bom? Então, a primeira delas é o cadastro de frotas. Então, aqui nessa parte, você vai cadastrar toda a frota da sua empresa, seja carros, seja motos, seja caminhão, carreta, enfim. Toda a frota você vai cadastrar aqui e vai colocar as informações pertinentes a ela, tá bom? Como a capacidade máxima, a rodagem inicial, o ano do veículo, enfim. Você vai colocar essas informações e cadastrar toda a sua frota. Segundo passo, você vai colocar aqui, e na verdade eu até digo que isso é um primeiro passo, né? Esse veículos aqui, porque você precisa cadastrar a categoria, né? Se é caminhão, se é carreta, se é carro, se é Honda, se é moto, enfim. Nós vamos vir aqui em frotas, vocês vão ver que a categoria aqui, você vai escolher a categoria para poder fazer o cadastro da frota, tá bom? Então, cadastrou aqui a categoria, vem para a frota, e você pode cadastrar tudinho aqui, beleza? A próxima parte, você vai cadastrar o motorista, tá bom? Então, todos os motoristas ligados à sua empresa ou não, você vai precisar cadastrar, tá certo? Por quê? Porque ele pode ser uma pessoa autônoma ou pode ser um funcionário seu. Você vai escolher aqui, tá bom? Se é um funcionário ou se é autônomo. Colocar endereços, telefones, CPF, enfim, colocar os dados do motorista, tá certo? Aqui você vai colocar as rotas, que são as cidades a qual o caminhão, o veículo, no caso, ele vai fazer o translado, né? Então, toda cidade que você for trabalhar, né, nas viagens, né, dos fretes, enfim, você precisa colocar todas elas aí, tá bom? E aqui você coloca com a observação, caso você queira, relacionado à cidade, tudo bem? Próxima parte, você vai cadastrar clientes. Tá ok? Você vai colocar aqui a razão social, o nome de fantasia e os dados do seu cliente, da mesma forma os dados do fornecedor, tá bom? Nós vamos entender melhor direitinho essa parte do cliente e do fornecedor um pouco mais quando estivermos falando na gestão de fretes, tudo bem? Mas aqui você coloca todos os dados relacionados a eles. Terminando essa parte de cadastros, nós vamos agora para a parte do centro de custos. Vamos entender um pouquinho a respeito disso. Cada linha dessa aqui que você está preenchendo corresponde a uma viagem, tá bom? Então, esse número de controle é um número de controle da viagem, tá bom? Então, o que é que acontece? Cada vez que você for se programando para uma viagem, tendo despesa ou não, você precisa atrelar um número de controle e colocar aqui se houve alguma despesa com motorista, se vai ter, né, combustível, pedágio, multa, manutenção ou outros gastos. Essas despesas estão relacionadas à viagem, ao percurso, tá bom? Então você vai colocar aqui o número do controle e você vai colocar aqui as despesas associadas. Lembrando, esse número de controle ele é importantíssimo para a gestão de fretes que nós vamos ver um pouco mais na frente, tá certo? Então, cada viagem que for feita precisa ser atrelado um número de controle diferente, tá bom? Porque cada gasto, cada despesa que você tiver vai ser atribuído a esse número de controle, tudo bem? Então, fazendo isso, vai dar um total aqui, tá bom? De acordo com as suas viagens e nós vamos usar na próxima etapa. Terminando o centro de custos, nós vamos para a parte da gestão de fretes. E a parte da gestão de fretes, ela se divide em duas partes. Isso que nós estamos falando aqui é uma novidade, é algo que você não encontra em outras ferramentas ou outras planilhas de gestão de fretes, tá bom? Isso é algo que nós colocamos aqui na nossa planilha de fretes, algo excepcional, algo que você não vai encontrar em outras ferramentas, são os fechamentos por viagem e os fechamentos por carga, tá bom? Nós vamos explicar um pouquinho a respeito desse fechamento por viagens e depois vamos explicar um pouquinho a respeito desse fechamento por carga, tá bom? Então, o que acontece? Quando você for lançar a gestão de fretes,
você vai colocar o seguinte: para cada linha dessa que você está lançando, também corresponde a uma viagem. Tá bom? Então, a princípio é isso. Cada linha dessa corresponde a uma viagem. Então, vamos lá, vamos acompanhar comigo. Vou colocar aqui a data de lançamento. Tá certo? Que eu estou lançando aqui esse controle. Vou colocar o número do controle relacionado. Esse número de controle é o número do controle que você definiu aqui os custos, tá bom? Então, você vai colocar aqui o número do controle associado, vai colocar qual foi o veículo que fez a viagem, vai colocar qual foi o motorista, tá bom? Automaticamente, você vai ver que ele vai sair aqui se a frota ela é própria ou se a frota ela é terceirizada, de acordo com o motorista cadastrado, tá bom? Essas colunas que estão com o cabeçalho preto, vocês estão vendo aqui, são colunas que possuem fórmulas, tá bom? Então, o que é que acontece? Nessas colunas, muito cuidado para você não apagar, porque elas possuem fórmulas atreladas aqui dentro delas, tá certo? Então, só uma atençãozinha, porque para fazermos os lançamentos da planilha, ela precisa estar no modo desprotegido. Por exemplo, a nossa planilha aqui está no modo desprotegido. Eu posso proteger, por exemplo, vamos lá. Vou proteger. Pronto, proteger a planilha. O que é que acontece? Quando proteger a planilha, você vê que você não vai ter condição de apagar o que está aqui, tá bom? Eu vou até fazer o seguinte, vou até proteger de novo e gosto de tirar essa célula aqui, ó, células bloqueadas. Pronto, apaguei. Fica melhor. Você pode trabalhar com ela desse modo, tá bom? Ou pode trabalhar com ela no modo desprotegido. Lembrando que para você lançar as informações, ela tem que estar nesse modo aqui, tá bom? Para você fazer consultas, não, ela pode estar no modo protegido tranquilamente, tá bom? Então vamos continuar. Então, você cadastrando aqui, você colocou aqui o motorista, você vai colocar agora o cliente, tá certo? Coloca o cliente relacionado e aqui o valor do frete. Esse valor do frete, você vai colocar, uma coisa importante, é que a planilha ela não vai calcular para você o valor do frete, tá bom? Não é o intuito dessa planilha fazer o cálculo do frete. Nós, inclusive, temos planilhas específicas que fazem esse cálculo, mas não é a especialidade dessa ferramenta em questão, tá bom? Então, você vai pegar o valor do frete que já foi calculado e vai jogar aqui. Lembre-se que a planilha está fazendo a gestão do frete. Então, você vai colocar o frete aqui nessa linha, que foi o frete da viagem. Logo após, você vai ver que vai sair um custo aqui, ó. Esse custo é o custo da despesa, tá bom? Só para conferir aqui, ó, controle 18. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, R$ 1.320. Eu vou vir aqui, 1.320. Toda despesa atrelada a esse controle vai sair aqui automático, tá bom? Então, essa parte aqui é a parte da receita líquida recebida. E o que acontece? Descontando o frete menos os custos totais, você vai ter a sua receita líquida, tá bom? Aqui é o peso da carga transportado, tá bom? Então, se esse peso aqui da carga transportado, ele for maior ou for, por exemplo, se for maior do que o peso que o caminhão ou o veículo ele comporta, então vai ficar vermelhinho aqui, tá bom? Se por acaso o peso da carga estiver dentro do estabelecido do caminhão, né, daquela margem que o caminhão suporta, então ele vai ficar verdinho aqui. Tudo bem? Então, apenas você saber esse indicador. Se está verde, é porque está na capacidade do caminhão. Se está vermelho, é porque ultrapassou a capacidade do veículo. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Você vai colocar aqui o quilômetro inicial do caminhão. Quilômetro final. Pula isso aqui. Aqui vai dar apenas o total do quilômetro rodado, tá bom, no percurso. Aqui, por exemplo, eu estou colocando origem Recife e destino Caruaru. Tá vendo aqui? Recife, Caruaru. Tá bom? Inclusive aqui tá até errado. Então, 5 mil quilômetros, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 25.130.
Pronto, que é a distância de Recife para Caruaru. Vocês estão vendo que aqui já mudou, tá vendo? 130 quilômetros, tá bom? Viagem foi feita no prazo? Você vai escolher, sim ou não. O pagamento foi feito? Pago ou não pago? Então, você vai escolher também. Por aqui, você vai ter aqui algumas observações. Problemas na viagem? Teve? Sim ou não? Você vai classificar. E aqui é um status automático, tá bom? Se foi entregue, se está viajando, por exemplo, ou se é outros. Lembrando, toda mercadoria, quando ela sai, que você lança, ela vai estar com status de viajando. Tá bom? Vai estar com status de viajando. Quando a mercadoria é recebida, chega no local direitinho, então você vai fazer a marcação aqui, ó, por exemplo, sim. Você vê que está vendo aqui que mudou para entregue? Então, o que acontece? Se eu colocar aqui nada, a mercadoria vai estar viajando, tá bom? E essa parte de outros é se acontecer um roubo da carga, ou sei lá, o caminhão virou, tá bom? Não conseguiu chegar no destino, então você coloca aqui outros e pode atribuir aqui alguma observação relacionada ao que aconteceu, tudo bem? Então, cada linha dessa aqui corresponde a uma viagem. Esse modo de fazer a gestão de fretes por viagens, ele é muito útil quando geralmente é para um cliente só, né? Então vai uma carga fechada, né? Uma carga fechada aí com todo o material daquele cliente, é um caminhão só, é uma carga só, e você vai entregar tudo em um único destino. Então é uma viagem, tá bom? Que você vai fazer e você vai usar apenas esse controle aqui. O que é que diferencia esse controle para esse fechamento de carga, tá bom? Ele já é uma coisa mais detalhada, tá certo? E detalhada no sentido que você vai poder informar números de notas fiscais, números do CTE, enfim. E esse tipo de carregamento que você vai colocar aqui no caminhão, por exemplo, você tem um caminhão, você tem um veículo e você vai entregar várias mercadorias, né, para vários clientes. Digamos que você tem aqui 3 clientes, como o nosso exemplo. Esse nosso exemplo aqui é um lançamento de 3 clientes. Então, esses 3 clientes, o caminhão ele vai fazer uma viagem e vai deixar as mercadorias de cada cliente em sua loja, tá bom? Então, ele está indo dividido. Não é uma carga só para um único destino. Ele vai ter vários destinos. Então, por exemplo, quando eu vou carregar algo desse tipo, então eu vou colocar aqui a data da saída, a data da chegada, né? Qual foi o veículo, motorista, fornecedor. O que é esse fornecedor? Porque eu posso detalhar cada mercadoria que eu estou transportando no veículo. Tudo bem? Então, por exemplo, tem um fornecedor 1, está levando aqui a nota fiscal tal, com o controle, né, tal, tá bom? E o valor da mercadoria é X. Pronto. O fornecedor 2, nota fiscal tal, controle tal, e o valor da mercadoria X. Tá certo? O que é que acontece? Isso aqui, por exemplo, é de um único cliente. Vamos lá, vamos pular aqui você ver. Cliente, tá vendo aqui? Cada mercadoria dessa de um fornecedor diferente é para um único cliente. Você vai relacionar tudo nesse controle, tá certo? Bem especificamente, bem detalhado. E você vai atribuir um número do controle. Isso aqui é a parte fundamental. Veja que eu estou repetindo o número do controle, porque cada controle ele é uma viagem. E esse caminhão ele vai fazer uma única viagem e vai deixar as mercadorias em seus clientes, em seus respectivos clientes. Tá certo? Então, o que acontece? Eu coloco o número do controle, aí já falei da mercadoria, vou colocar aqui, ó. Por exemplo, São Paulo a Caruaru. Peso dessa mercadoria, 53 quilos, 6 volumes, total de coleta. Eu precisei coletar essa mercadoria na fábrica, enfim, eu precisei ter uma despesa com relação a isso, então você vai colocar aqui a taxa de coleta. Você vai colocar o seu frete, lembrando, a planilha não calcula o frete, você já tem que estar com isso pronto. Então você vai colocar o valor do frete e você vai colocar o valor do frete cubado, se houver.
Se você perceber, alguns exemplos aqui, ó, vai estar com o valor de frete cubado, tá bom? Ó, não houve taxa de coleta para essa mercadoria desse fornecedor, tá bom? Houve o valor do frete e aqui o frete cubado, é o mesmo cliente. Você vai ver que o total do frete vai sair aqui, tá bom? Automaticamente nessa coluna. Então vamos voltar para cá. Terminei o cliente aqui todinho, ó, vamos lá, deixa eu ver aqui, cliente 1, isso, cliente 1, agora eu mudei para o cliente 2. Estou carregando agora o cliente 2 a partir dessa linha. Tá vendo aqui? Cliente 2. Então, vou chegar aqui. Você vai ver que agora a cidade mudou. Agora é de São Paulo para Campina Grande. Então, está fazendo o mesmo percurso. Ele pega da capital e vai até Campina Grande. E vai levar esses fornecedores aqui. Tá bom? É o mesmo de controle porque é o mesmo caminhão. E aqui, por fim, outro cliente. Né? Vai sair aqui, ó, de São Paulo para Maceió. Vamos confirmar aqui, ó. Ó, Social 3 já é o novo cliente. Chegar aqui e vou até marcar aqui, ó, que esse cliente aqui é Maceió. Pronto. Então ele vai sair daqui, ó, Maceió. Tá vendo aqui? São Paulo para Maceió. Então, resumindo, você fez um lançamento de uma carga, de uma viagem. Você fechou uma carga. Então, esse fechamento de carga, quando você terminar esse fechamento de carga, que estiver prontinho, isso aqui tudinho, gente, é uma viagem. Olha só, tudo é uma viagem, é um só número de controle, tá bom? Então, nessa viagem, você vem aqui em centro de custos. Veja que eu coloquei aqui apenas um exemplo. Coloquei número do controle 41 e o gasto com o motorista foi R$ 3.500. Então, esse é o gasto que eu determinei para essa viagem. Posso colocar isso aqui também? Pode, tá bom? Mas lembrando que você pode querer incluir alguma dessas coisas já no frete. Tudo bem? Então, muito bem. Coloquei aqui o do motorista, 41. Fiz o lançamento aqui, fechei a carga. O caminhão está fechado, lotado para viajar. Qual é o meu próximo passo quando eu terminar isso? Bem, o próximo passo é o que nós vamos explicar no próximo vídeo, quando vamos pular para a parte de relatórios, tá bom? E depois, consequentemente, ver o que fazer com essa carga que nós fechamos, tá ok? Até a próxima, pessoal!